turma, boa tarde. Sábado, vamos tirar aqui um tempinho para fazer uma revisão de identificação de azimuths da fachada para que a gente possa fazer os nossos estudos de conforto. Para aqueles que não têm computador, que por alguma excepcionalidade não tenham acesso ao AutoCAD, esse mesmo procedimento pode ser feito manualmente de forma simples. Entretanto, você vai precisar ter pelo menos, no meu caso, eu utilizo um esquadro para que eu possa fazer a transposição do norte verdadeiro. Eu utilizo também uma régua e outro equipamento indispensável para essa nossa aula é o transferidor. Você pode comprar numa papelaria, pode ser um transferidor que meça só até 180 graus, você não precisa comprar um transferidor de 360 graus. Desenhei aqui para vocês essa forma geométrica como se fosse a projeção de uma edificação. As projeções a gente representa em linha tracejada, aqui está com a linha cheia, somente para facilitar os nossos estudos. Primeiro, nós vamos marcar as perpendiculares, as fachadas. Cada número desse representa uma fachada. Veja, por exemplo, a 1, você tem esse alinhamento, 2, esse alinhamento imediatamente acima, o alinhamento da fachada 3 e por aí vai. Nós vamos marcar linhas perpendiculares a esses alinhamentos de fachada. Para isso, vamos utilizar o esquadro. Você pode também fazer com o canto da régua. Eu acho mais prático você utilizar o esquadro. Depois de marcarmos as perpendiculares, nós vamos fazer o posicionamento do norte verdadeiro. Vou complementar aqui com o V. Precisa ser o norte verdadeiro, porque nós vamos, com esse norte, nós temos um estudo mais apurado em relação aos pontos cardeais e, com isso, a localização da edificação em relação ao movimento aparente do Sol. E depois nós vamos fazer a medição dos ângulos formados entre, vou colocar aqui no canto a colinha. Nós vamos ter o norte verdadeiro. Imagine que aqui, marcado de caneta verde, é a linha que fica perpendicular à fachada e o azimuth vai ser esse ângulo entre norte verdadeiro, perpendicular à fachada, sempre no sentido horário, os sentidos do ponteiro do relógio. Se você fizer no sentido anti-horário, os seus dimensionamentos eles vão estar errados. Sempre a regra é essa, no sentido horário, os ponteiros do relógio. Vamos aqui, nesse primeiro momento, fazer a marcação das perpendiculares da fachada. Eu vou fazer essa marcação aqui de caneta verde. Veja que com o esquadro eu tenho mais facilidade para fazer essas marcações. Observe, você tem o alinhamento da fachada, a linha que é perpendicular, identificada por um ângulo de 90 graus. Igor, tem algum problema a linha perpendicular não está no ponto médio da fachada? Não tem problema. O que nós vamos utilizar são os ângulos da mesma perpendicular não estando no ponto médio da fachada, nós conseguiremos identificar os mesmos ângulos.
Segundo procedimento, vamos agora fazer a transposição do norte verdadeiro para as fachadas. Para que facilite o nosso entendimento, eu vou fazer aqui um pontinho. Ó. Esse pontinho aqui da extremidade inferior do norte verdadeiro, ele vai interseccionar com a linha perpendicular à fachada e também vai interseccionar com o próprio alinhamento da fachada. Agora vamos lá fazer essa transposição. Vou utilizar o esquadro. Veja, eu faço o alinhamento aqui do norte, utilizo a régua para que eu tenha a minha base para poder deslizar e veja, consigo fazer a transposição do meu norte para o primeiro alinhamento da fachada. Aqui. Perpendicular, norte verdadeiro, fachada, e esses elementos estão interseccionados em um ponto comum. Agora que eu vou utilizar o conceito de azimuth. Observe, sempre eu vou iniciar do norte, no sentido horário, até tocar a perpendicular. Norte verdadeiro, sentido horário, até tocar na perpendicular. O azimuth da fachada número 1. Olha aqui a segunda, ó. Olha como já é diferente. O referencial, vou começar com norte verdadeiro, sentido horário, até tocar na perpendicular. Veja que o ângulo ele ficou pequenininho, é só esse pedacinho aqui. Conseguimos identificar os ângulos dos azimuths de todas as fachadas. O procedimento agora vai ser medir cada um desses ângulos para que a gente possa identificar o valor. Antes de medir, eu farei o prolongamento. Eu vou utilizar aqui o grafite. Vou fazer o prolongamento. Para que eu consiga marcar com mais facilidade.
quero dar uma explicação para vocês. Eu não vou fazer o prolongamento do 7, porque analise a fachada 5 e a fachada 7. Elas estão no mesmo alinhamento. Veja que os azimuths, eles são iguais. Basta eu fazer um, que o resultado do outro vai ser o mesmo. Último passo, vamos fazer aqui a medição com o transferidor. Olha só. Nesse meu transferidor, turma, deixa eu ver aqui, pronto, ó. Eu vou puxar mais para baixo. Eu vou fazer a centralização do orifício do transferidor com o alinhamento 0 aqui. E aí eu vou poder fazer essa medida. Igor, por que é que você está fazendo essa medida maior e não faz diretamente a maior? Observe que meu transferidor ele só vai até 180 graus. Esse ângulo ele é muito maior do que 180 graus. Eu descubro o menor, subtraio de 360 graus, porque a circunferência toda é 360 graus, subtraio esse menor e identifico o maior. Vamos medir aqui quanto é que está esse menorzinho. Aqui eu vou puxar com a régua porque o meu prolongamento, o limite do meu papel, ele está nesse ponto e o prolongamento ele vai até um pouquinho mais. Então eu vou usar a régua aqui para eu ver quanto é que mede esse meu ângulo. Olha só, turma. Pronto, ele deu, ó, 30 graus, 25, deu 1 grau menos do que 25. Então, esse meu ângulo, ele mede 24 graus. A gente faz 360 menos 24 graus. E o meu ângulo maior, esse vai medir 336 graus. Esse azimuth, eu vou marcá-lo no valor de 336 graus. Vamos medir agora esse pequenininho aqui, esse está mais fácil. Deu 9 graus, bem pequenininho. Pronto. Esse meu ângulo aqui, eu vou marcá-lo, meu azimuth, ele vai medir 9 graus. Vamos medir agora esse. O procedimento é o mesmo. Não chegou a ser 70 graus, ele deu 69 graus. Aqui a gente vai marcar, ó, 69. R$ 130 está aqui. Deixa eu pegar aqui com a régua. 130 graus deu menos do que 130 graus. 129. Pronto. Vamos marcar aqui 129 graus. Observe que esse daqui ele é maior do que 360. Eu vou medir esse menor e faremos por subtração. Esse ângulo ele mede 113 graus. Faço 360 menos 113 e obtenho 247 graus. 247. Defino meu azimuth. Esse daqui bateu com 160 graus. Então,
160 graus. Vamos agora, essa fachada 7, ela tem o mesmo ângulo da fachada 5, então eu repito os 247 graus. Turma, observe que esse é o método gráfico para você fazer o dimensionamento dos ângulos para identificar os azimuths. Observe que não é difícil. Lógico, você precisa ter o equipamento para poder fazer a medição, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Sintam-se abraçados.